Bom dia, meu quarto ano, como que vocês estão? Então, hoje estamos nós aqui para mais uma aula, né? Hoje estamos com a nossa 7ª videoaula, que tem como objetivo estudar o capítulo 5, onde iremos falar sobre plantas. E como proposta, vocês irão, né? Nós iremos estudar juntos da página 206 a 218. Então, para que possamos, né, conhecer um pouco mais, nos aprofundar nesse assunto, falando sobre plantas, nós vamos aqui acompanhar com tia Jaque. Olha só, plantas. O que são plantas? As plantas, elas são seres vivos, não é assim? Elas são seres vivos que produzem seu próprio alimento, né? Então, vamos ver. Bom, as plantas são seres vivos que realizam diferentes processos, os quais de um modo ou de outro interferem na vida de todos os seres vivos, inclusive dos seres humanos, né? Sim. As partes da planta são raízes, as folhas, o caule, as flores e os frutos. Bom, como vocês já viram em outras séries, cada parte da planta, ela desempenha uma função, não é assim? Tem uma característica específica. Então, nós temos aqui, olha, cada parte desempenha uma função importante para o vegetal, assim como os órgãos do corpo humano. Em resumo, as folhas fazem a respiração e a fotossíntese. As raízes absorvem as substâncias do solo. O caule sustenta o vegetal e as flores e frutos estão relacionados com a reprodução. Cada parte possui um papel para que a planta se alimente, respire, cresça e se reproduza. Essas partes não estão presentes em todas as plantas, né? Porque nem todas as plantas possuem caule, nem todas as plantas possuem essas partes que a tia Jaque acabou de falar para vocês agora. E aí, agora nós iremos estudar sobre a reprodução das plantas. Como acontece isso? Vamos lá? Vamos ver? Olha só, a reprodução de quase todas as plantas acontece por meio da flor, né? A gente já viu isso, que possui em seu interior o órgão feminino chamado gineceu e o órgão masculino chamado androceu. Nos óvulos também existem células sexuais das plantas. Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu e alcançam o óvulo, ocorre a fecundação. Gente, muito interessante, né? Eu estava estudando esse assunto para passar essa aula para vocês e eu achei muito interessante. E vocês precisam, né, memorizar que a planta ela possui o órgão masculino e o órgão feminino. E o órgão masculino da planta é chamado gineceu. E o órgão masculino da planta é chamado androceu. Memorizem isso da cabecinha de vocês, tá bom? E nós iremos ver mais a profundo aqui no livro também, tá bom? Bom, como acontece a reprodução? Vamos ver como acontece? As plantas, elas não conseguem se mexer e por isso precisam de ajuda para fazer com que um grão de pólen chegue no ovário. Essa ajudinha é chamada de polinização e vem geralmente do vento, da água ou de alguns animais, como beija-flor e demais insetos. Bom, agora eu convido a vocês a abrirem o livrinho aí de vocês na página 206. E na página 206 nós iniciamos, né, o nosso estudo sobre plantas. E fala assim: ao plantar uma árvore, você faz muito mais do que tornar o ambiente mais bonito e mais verde. Saiba que as plantas estão relacionadas ao gás oxigênio, é o que iremos ver mais aqui na frente, que enche seus pulmões quando você respira, com a chuva que cai e até mesmo com os alimentos que você consome diariamente. Como tudo isso é possível? Neste capítulo você vai descobrir. Bom, aqui na página 207, tem 3 questões que falam assim: como você acha que as plantas interferem no ar que respiramos? Na B, qual é a importância da luz solar do solo e da água para as plantas?
Como você acha que seria a vida da Terra se as plantas não existissem? Então, olha só, essas 3 questões, depois que vocês copiarem essa questão do quadro, copiar as fotos do quadro, vocês irão colocar lá no caderno de vocês, atividade, página 207. Aí vão lá, A, vão responder, B, responder e a C também, no caderno, tá bom, pessoal? Bom, viramos a página. Aqui nessa página aqui, nós iremos falar na página 208 sobre a nutrição, a respiração e transpiração das plantas. Aí nós temos aqui uma questão, olha só. Como você acha que as plantas adquirem seu alimento e respire? Converse com seus colegas sobre o assunto. Então, olha só, essa questão aqui vocês irão fazer no caderno também, ok? Bom, Maria e sua mãe estavam passeando em um parque. Observe a seguir. Mãe, as plantas também se alimentam e respiram? Sim, filha. Assim como nós, seres humanos, as plantas também precisam de nutrientes e de gás oxigênio para viver e se desenvolver. Mas isso ocorre de maneira diferente em plantas e animais. Vou explicar melhor. As plantas reproduzem seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Para isso, elas precisam de água, luz solar e gás carbônico, que serão transformados em nutrientes e gás oxigênio. Bom, viramos a página. Aí aqui, nessa página 209, nós iremos ver a nutrição e a respiração das plantas. Bom, primeiro passo, a água, né? Com os sais minerais é absorvida do solo pela raiz da planta e é transportada pelo caule até as folhas. Bom, nas folhas existe uma substância chamada clorofila, que absorve a energia da luz solar. Além disso, as folhas absorvem o gás carbônico, o ar atmosférico, né? Os nutrientes produzidos principalmente nas folhas são transportados para as demais partes da planta. O gás oxigênio produzido durante a fotossíntese é liberado na atmosfera terrestre. Bom, as trocas gasosas das plantas ocorrem principalmente nas folhas, né? Por meio de pequenas estruturas invisíveis a olho nu, chamadas de estômatos. Aqui nós podemos observar, né, a foto de um estômato. A respiração das plantas. Os estômatos são encontrados principalmente nas folhas e controlam a entrada e saída de gases da planta. É por meio deles que, durante a respiração, a planta absorve o gás oxigênio presente no ar atmosférico e libera no ambiente o gás carbônico. Na respiração, é gerada a energia que a planta precisa para se desenvolver. Bom, na página 210, nós temos aqui nutrição variada, né? Onde fala que algumas plantas, como o cipó, chumbo, não realizam fotossíntese e obtêm os nutrientes de que precisam de outras plantas. Por exemplo, que curioso, né, gente? O cipó chumbo apresenta cor amarelada, pois não possui clorofila e não tem folhas. Então, para conseguir seu alimento, o cipó se prende ao caule de outra planta e dela absorve os nutrientes de que precisa. Em alguns casos, o cipó chumbo pode matar a planta que ele parasita. Há também plantas que realizam a fotossíntese, mas precisam complementar sua nutrição com as plantas carnívoras. Em geral, essas plantas vivem em ambientes onde o solo é pobre em nutrientes. Por isso, elas capturam insetos e outros pequenos animais para adquirir os nutrientes de que precisa. Aí, a garotinha fala assim para a mãe, pergunta, mãe, as plantas também transpiram? Sim, filha, mas nas plantas a transpiração ocorre de maneira um pouco diferente de como ocorre nos animais. Vamos ver como ocorre a transpiração das plantas? Bom, viramos aqui. Olha só, a água é absorvida pelas raízes, né? Como vocês podem observar aqui no esquema. Nas folhas, né? A parte da água absorvida é eliminada por meio de estômatos para a atmosfera terrestre sob forma de vapor de água, na chamada transpiração.
A transpiração das plantas é o processo que envolve a liberação de vapor de água na atmosfera terrestre. Por isso, esse processo é muito importante para a manutenção da umidade do ar e para a ocorrência de chuvas, por exemplo. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão, por favor, presta atenção, grifar aqui esse parágrafo aqui, ó, até terrestre, tá bom? Vocês vão grifar daqui até aqui. É muito importante esse pedaço aqui. O desmatamento interfere na quantidade de vapor de água que é liberado na atmosfera terrestre. Aí aqui, como nós podemos, né, observar, nós temos aqui, ó, uma mata aqui, né, que algumas pessoas devastaram essa mata. E aí, com certeza, esse solo, ele ficou o quê? Ele ficou pobre. Ó, quando as plantas são removidas do ambiente, reduz a quantidade de vapor de água que é liberado na atmosfera, principalmente pela transpiração desses seres vivos. A redução na quantidade de vapor de água no ar reduz a umidade do ar e a probabilidade de formação de nuvens e a ocorrência de chuvas. Viu aí, gente? O desmatamento, ele é prejudicial ao meio ambiente, né? E algumas atitudes do ser humano podem ter graves consequências para o ambiente, para os demais seres vivos e para o próprio ser humano. Reflita suas atitudes diárias e as possíveis consequências dela. É necessário pensar no bem-estar comum, né? No bem-estar de todos. Aqui, nessa página aqui, na página 212, nós temos aqui uma experiência. Essa experiência aqui, nós iremos fazer assim que finalizarmos, né, esse módulo aqui, nós iremos, né, essas atividades, nós iremos fazer vocês irão fazer essa experiência e mandar o vídeo para a tia, mas a tia ainda vai falar, tá bom? Aqui na 213, nós temos aqui umas atividades, vocês irão ler, né, e fazer direitinho aqui, vocês irão completar com R, né, escrever R para as afirmativas que contêm informações referentes à respiração e F para as afirmativas que contêm informações sobre a fotossíntese, tá bom? Na 2, as plantas precisam regular a quantidade de água no organismo. Quando a transpiração está reduzida e as raízes absorvem grande quantidade de água, a planta pode eliminar água sob a forma de pequenas gotas, observada nas bordas das folhas, né? Como podemos observar aqui. Aí vocês irão decifrar o código abaixo e descobrir o nome desse processo, tá bom? Ó, na página 214, nós temos aqui a reprodução das plantas, como a tia Jaque já falou com vocês anteriormente, né? Então, nós temos aqui qual é a principal característica dos seres vivos. Então, vocês irão responder essa questão no caderno, tá bom? Agora, eu sei como as plantas se alimentam, respiram e transpiram. Mas as plantas também se reproduzem? Claro! Assim como os outros seres vivos, as plantas também se reproduzem. As plantas são seres vivos e, por isso, apresentam ciclo de vida. Ou seja, elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Agora vamos estudar a parte do ciclo de uma planta, da vida das plantas. A reprodução. A reprodução é um processo importante para o ser vivo, pois é por meio dela que são formados novos seres vivos. As plantas podem se reproduzir de diferentes maneiras. Algumas delas se reproduzem com o auxílio das flores, como mostra o esquema a seguir. Leia seguindo a ordem crescente dos números. Então, olha só, presta atenção. Aqui nós temos a germinação. As sementes dispersas, né, no ambiente podem encontrar condições adequadas para se desenvolver e dar origem a uma nova planta, de um processo chamado germinação. Aqui nós temos, ó, a estrutura das plantas, ó. Como vocês já viram, as flores apresentam um conjunto de estruturas reprodutivas femininas, chamado gineceu, e um conjunto de estruturas reprodutivas masculinas, chamados androceu. No gineceu encontra-se o ovário, que contém um ou mais óvulos. No androceu encontram-se os grãos de pólen, que possuem células sexuais masculinas.
E aqui nós vamos falar um pouquinho no 2 sobre a polinização e fecundação. O que é isso? Para que ocorra a reprodução, o grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu. Esse processo é chamado de polinização e pode ocorrer com o auxílio do vento, como a tia falou com vocês ali, né? Do vento, da água de animais, como as abelhas. A célula sexual masculina apresenta no grão de pólen, une-se à célula sexual feminina, presente no óvulo em um processo chamado fecundação. Como resultado, o óvulo dá origem à semente e o ovário pode dar origem ao fruto. Dispersão. As sementes podem ser liberadas dos frutos e espalhados no ambiente e em um processo chamado dispersão. Ela pode ser realizada pela própria planta, pela água, pelo vento ou por animais que se alimentam dos frutos e liberam a semente no ambiente. Bom, na página 216, nós temos aqui estratégia de polinização, algumas estratégias, né? Você já percebeu que existem flores com diferentes formatos, cores e aromas? Essas características das flores são estratégias que as plantas apresentam para atrair animais para polinização. Bom, então aqui nós temos, né, algumas características, né, de algumas plantas aqui. O cheiro das plantas, né, de algumas flores. E temos aqui a reprodução vegetativa. Algumas plantas apresentam reprodução vegetativa, ou seja, podem se reproduzir a partir de outras partes, como folha, raiz ou caule. Veja a atividade que Caio realizou para observar esse tipo de reprodução. Então, olha só, Caio retirou uma folha de uma planta chamada folha da fortuna e a colocou no solo de um vaso. Ele passou alguns dias irrigando o solo do vaso e então percebeu que algumas raízes começaram a surgir na borda da folha. Após alguns meses de cuidados, uma nova planta se formou a partir de um dos brotos que se desenvolveram na folha. Aqui na 217 vocês têm uma atividade aí para fazer, tá bom? Tem a atividade 1 e 2, que vocês irão ler e irão, né, reler de novo o conteúdo para vocês fazerem essa atividade. E aqui na 218 também, vocês precisarão, né, reler esse conteúdo para vocês estarem respondendo essas questões, ok? Então, olha só, finalizamos esse assunto por aqui. Uma coisa importantíssima que eu vou falar com vocês. Eu tenho sentido muita falta de algumas crianças na chamadinha virtual. Eu não tenho recebido essa semana, então, a semana passada, que seria para entregar essa semana, eu ainda não recebi de muitas crianças, recebi de poucas crianças. Então, olha só, se organize para estar mandando para a tia, né, o pequeno vídeo aí com o seu cronograma finalizado, que isso é muito importante, tanto para vocês quanto para a gente, professores, tá bom? Fiquem com Deus e tenham um dia abençoado por Deus.